No alto de uma colina, envolta em névoa perpétua, jazia uma aldeia esquecida. Esta aldeia, perdida no tempo e na memória, parecia existir em um mundo à parte, onde o tempo havia parado. Os moradores tinham partido há muito tempo, deixando para trás apenas sombras de suas vidas passadas. Suas casas permaneciam vazias, tomadas pela natureza. As plantas cresciam livremente, invadindo cada canto e recanto, como se a própria terra estivesse tentando apagar a presença humana. O silêncio pairava pesado no ar, um silêncio tão profundo que parecia ter uma vida própria, quebrado apenas pelo vento assobiando através das paredes de pedra em ruínas e pelas janelas quebradas das casas abandonadas. A aldeia era um fantasma do que fora, uma lembrança assombrada de tempos passados, assombrada pela lenda de Samuel, o pintor. Diziam que ele era um homem misterioso, cuja presença ainda podia ser sentida. Ele era um recluso, diziam, que vivia e respirava sua arte. Passava dias e noites em seu estúdio, perdido em suas criações. Mas Samuel possuía um dom, uma maldição, um talento que ia além do comum. Ele podia capturar não apenas a imagem de seus modelos, mas também suas memórias, suas essências, como se a alma das pessoas fosse transferida para a tela. Os aldeões sussurravam histórias sobre as pinturas de Samuel, histórias que se tornaram lendas, como elas pareciam pulsar com vida, como se estivessem à beira de se mover e falar. Falavam do vazio que se seguia a uma sessão de pose, um vazio que consumia lentamente aqueles que eram pintados, como aqueles que eram pintados por ele lentamente perdiam suas memórias, sua própria essência, absorvidas pela tela, tornavam-se cascas vazias de si mesmos. A arte de Samuel, diziam, era um pacto com o diabo, uma troca sombria e perigosa, uma troca de vida pela imortalidade na tela. Suas pinturas eram imortais, mas a um custo terrível. Quando Samuel morreu, a aldeia se esvaziou. Ninguém ousava viver entre suas criações, temendo as memórias presas dentro delas. Temendo as memórias presas dentro delas. A aldeia, agora deserta, permanecia como um monumento silencioso ao poder e ao perigo da arte de Samuel. João, um jovem curador de arte conhecido por seu interesse pelo incomum e obscuro, ouviu os rumores. Ele sempre foi atraído por histórias que outros consideravam meras lendas. Intrigado com a lenda do pintor da memória, aventurou-se na névoa da aldeia. A névoa parecia quase viva, envolvendo-o em um abraço frio e úmido. O silêncio era perturbador, o ar pesado com uma presença invisível. Cada passo que ele dava ecoava, como se a própria aldeia estivesse observando. Ele encontrou o ateliê de Samuel na extremidade da aldeia, com vista para o vale. O edifício parecia abandonado há décadas, mas ainda mantinha uma aura de mistério. A porta rangeu ao se abrir, revelando uma sala congelada no tempo. Era como se ninguém tivesse entrado ali por anos, talvez até séculos. Cavaletes estavam espalhados, cobertos por lençóis brancos empoeirados. Cada um parecia guardar um segredo, uma história não contada. Pincéis jaziam abandonados, seus cabos de madeira rachados e deformados. Eles pareciam ter sido deixados no meio de uma obra, como se o tempo tivesse parado de repente. O ar era denso com o cheiro de tinta e poeira e algo mais, algo antigo e inquietante. Havia uma sensação de que o passado ainda estava presente, observando. Ele puxou o lençol de um cavalete próximo. O som do tecido deslizando ecoou pela sala silenciosa. Uma mulher o encarou, seus olhos penetrantes e reais, repletos de uma vida inteira de memórias. Era como se ela estivesse viva, presa na tela. Ele passou de uma pintura para outra, cada uma assustadoramente real, cada uma parecendo vibrar com uma energia invisível. João sentiu um arrepio na espinha, como se estivesse sendo observado por todas aquelas figuras.
Atraído por uma pintura de um velho sentado em um banco, João estendeu a mão, seus dedos traçando as linhas do rosto envelhecido do homem. Um choque, como eletricidade estática, percorreu seu braço quando seus dedos roçaram a tela. Imagens inundaram sua mente. Ele viu um mercado movimentado, sentiu o cheiro de pão fresco, sentiu o calor do sol em sua pele. Mas essas não eram suas memórias. Ele foi dominado por uma onda de emoções. Alegria, tristeza, amor, perda, todas vivenciadas com uma intensidade que não era sua. Ele cambaleou para trás, quebrando a conexão, seu coração batendo forte no peito. As memórias, vívidas e reais momentos atrás, desapareceram como sussurros ao vento, deixando para trás apenas uma sensação persistente de saudade e um medo frio que penetrou em seus ossos. Seção 4. A maldição do pintor. João descobriu um diário empoeirado escondido em um canto do ateliê. Suas páginas, frágeis com o tempo, continham os rabiscos frenéticos de Samuel, uma mistura de confissão e arrependimento. Samuel escreveu sobre seu dom, como ele se manifestava como uma fome de capturar a essência de seus modelos, como cada pincelada roubava um pedaço deles. Ele escreveu sobre o vazio que sentia, o horror crescente ao perceber o preço de sua arte. Ele descreveu os aldeões, antes cheios de vida, agora vagando pelos seus dias em transe, suas memórias perdidas, suas identidades roubadas. Ele escreveu sobre suas tentativas de parar de pintar, de quebrar a maldição, mas o desejo de capturar, de consumir, era muito forte. Ele estava preso em seu próprio inferno pessoal, forçado a assistir enquanto drenava a vida de seu mundo, pincelada por pincelada. Seção 5. A tela em branco. No centro da sala, em meio aos retratos realistas, havia um único cavalete, coberto por um lençol branco imaculado. Intrigado, João puxou o lençol, revelando uma tela em branco. Era como se Samuel tivesse se preparado para uma última obra-prima, um ato final de criação ou talvez destruição. Na parte inferior da tela, rabiscada a carvão, estava uma frase enigmática: "A memória é a tinta da alma, o esquecimento, sua borracha." As palavras pareciam vibrar com uma energia invisível, atraindo João. Ele sentiu uma atração pela tela em branco, um desejo de tocá-la, de entender seu vazio. Ao estender a mão, as memórias presas nas outras pinturas pareceram sussurrar, suas vozes se entrelaçando, chamando por ele, incitando-o a se aproximar. Seção 6. Memórias desvanecidas. João não conseguiu resistir à atração da tela em branco. Era como se ela o chamasse, um convite silencioso para explorar o desconhecido. Ele tocou sua superfície, esperando um choque, uma onda de memórias estranhas. A textura fria e lisa parecia esconder segredos profundos. Em vez disso, ele sentiu um estranho vazio fluir para dentro dele, um vazio que parecia sugar suas próprias memórias. Era como se a tela estivesse viva, faminta por suas lembranças. Imagens passaram por sua mente, fragmentadas e confusas. Uma casa de infância, um balanço, um parque abandonado que ele costumava visitar, um rosto que ele não conseguia mais identificar. Quem era aquela pessoa? Por que não conseguia lembrar? Ele tentou se agarrar às imagens que se esvaíam, segurá-las, mas elas escaparam por entre seus dedos como grãos de areia. A frustração crescia a cada tentativa falha. O pânico cresceu dentro dele. A sensação de perda era esmagadora, como se estivesse se afogando em um mar de esquecimento. Ele estava esquecendo, perdendo pedaços de si mesmo, sua identidade se desintegrando lentamente, seu passado se dissolvendo no vazio da tela. Cada memória que desaparecia deixava um buraco em sua alma. Ele cambaleou para trás, afastando-se do cavalete, tentando escapar da influência da tela.
Sua mente um turbilhão de momentos lembrados pela metade, uma confusão de imagens e sentimentos. Seu passado escapando a cada imagem que se apagava. As fotografias desvaneciam, levando consigo pedaços de sua história. Ele tinha que escapar do ateliê, fugir antes que perdesse tudo, escapar da maldição que se agarrava às pinturas, uma maldição que parecia viva, pulsante, a maldição da qual ele agora percebia que estava se tornando parte. Ele precisava encontrar uma maneira de quebrar esse ciclo antes que fosse tarde demais. Seção 7. Fuga e esquecimento. João fugiu do ateliê, os ecos de suas próprias memórias esquecidas em seu encalço. Ele não olhou para trás, não ousou respirar até estar longe da aldeia, longe da névoa que se agarrava à encosta como uma mortalha. Ele havia escapado com vida, mas a que custo? Pedaços dele estavam faltando, substituídos por um vazio assustador. A aldeia na colina permaneceu, envolta em névoa e silêncio, um testemunho do dom trágico de Samuel, uma armadilha para qualquer um que ousasse procurar o pintor da memória e seus passados roubados. E assim, as pinturas esperavam, presas dentro do ateliê, seus olhos observando, esperando pela próxima alma curiosa que tropeçasse na aldeia da névoa, para despertar os ecos de memórias esquecidas e talvez tornar-se mais uma vítima da maldição do pintor.